Vamos agora contextualizar sobre o caso em si. Então, para a gente falar um pouco sobre o AROV, sobre o que ele faz, nós temos que mostrar um pouco quais tipos de operações existem. Então, como vocês podem ver, nesse lado aqui nós temos uma sonda. Esse navio ele é feito para poder explorar através da perfuração. O AROV ele é um equipamento, um robô que faz manutenção, que faz abertura, fechamento de válvula e que principalmente dá o visual, a imagem para a superfície. Ao lado aqui nós temos um barco que ele provavelmente é um navio de suporte. Então esse navio ele pode ser para montagem de ANM, instalação de equipamentos submarinos e manutenções em gerais submarinos. Aqui é um ponto legal que eu queria mostrar para vocês. Eu peguei essas imagens do YouTube e consegue exemplificar bastante sobre como são essas operações. Então no nosso lado esquerdo aqui nós temos a ROV fazendo uma limpeza de um hub, de um equipamento submarino. E também no nosso lado direito nós temos um ROV movimentando o seu manipulador para poder fazer alguma manobra nesse equipamento. Logo aqui, eu vou marcar aqui para vocês, ver se vocês conseguem dar uma olhada. Na saída, na traseira aqui do ROV, a gente tem um cabo. Esse cabo, aqui também nós temos lado direito, ó. Tá vendo? Aqui. Esse cabo, ele é responsável por fazer com que o ROV saia da gaiola. Nessa parte aqui, o ROV ele já está fora da gaiola. Então, por estar fora da gaiola, ele não fica mais sujeito aos balanços da embarcação. Por isso que o objeto de estudo desse FME é o tether, que ele é um equipamento que faz com que leve o ROV para fora da gaiola e meio que remova, né, entre aspas, remova, ele reduz bastante os impactos que as ondas fazem com o balanço da embarcação no próprio ROV. Vamos falar agora especificamente sobre esse equipamento. O que ele é? Ele é um cabo, é um tipo de cabo, é um umbilical. Esse cabo, ele é responsável por transmitir a energia e o sinal para o ROV. Ou seja, tudo que for movimentar o ROV através dos motores e tudo mais, motor, dados, fibra ótica, tudo que tiver o ROV, que o ROV precisar para trabalhar, é ele que transmite. Então, como eu falei anteriormente, o tether ele é fundamental para a navegabilidade, ou seja, ele ajuda para que o ROV ele não sofra o balanço das embarcações. Então, galera, agora vamos falar sobre o problema em questão. O que aconteceu? Em setembro de 2023, houve um alto índice de perda de ROV, repentinamente. Cerca de 3 em somente um mês. Evento que para a gente é extremamente crítico. Então, dessa forma, ao realizar uma inspeção, foi observado que uma camada que reveste os cabos de transmissão de dados e energia, ele foi encontrado deteriorado, ou seja, com entrada de água no cabo, acabou esfarelando ele, tornando ele frágil. E ainda, até hoje, a gente não se sabe ainda a causa exata, mas a partir desse problema a gente criou o FME do tether. E nós podemos encontrar algumas possibilidades de mitigação, né, ou de solução desses problemas. Vamos falar um pouco sobre o FME do tether que a gente criou. Nós fazemos primeiramente uma planilha, e essa planilha ela tem alguns pontos que o Yuri já comentou anteriormente. Então aqui nós temos da esquerda para a direita: função e requisitos do processo ou equipamento. Então a gente especifica, né, abaixo qual a função e os requisitos do equipamento. Aí à direita, modo de falha potencial. Aí embaixo a gente discorre. Efeito potencial da falha. Ao lado, causa, mecanismo potencial da falha, e por aí vai. Vou falar um por um sobre esse caso específico. Função e requisitos. Como eu falei anteriormente, ele dá mobilidade para o ROV na navegabilidade e provê, né, energia e dados.
Então aqui nós temos agora o modo de falha potencial, ou seja, o que pode acontecer. Se a gente tiver um corte na camada protetora do Tether, nós podemos ter uma infiltração de água causando danos na aramida, deixando ela mais frágil e quebradiça. Vamos salientar também que essa fragilidade através da entrada de água, isso não é de uma hora para outra. Então isso com o tempo vai ficando mais frágil. Ou seja, se isso não for solucionado, sanado, muito provavelmente vai ser um motivo para ter a perda do ROV. Aqui nós temos o efeito potencial da falha, que seria a perda de telemetria ou a perda do ROV por completo. Eu não falei anteriormente o que é perda de telemetria, mas de uma forma breve, o ROV ele começa a perder alguns dados que são passados através da fibra ótica. A perda da telemetria, ela nada mais é que você perde algumas funções, talvez, do ROV. Então, às vezes, uma câmera mais sensível aos dados, ela para de funcionar. Não necessariamente seja a perda de tudo de uma vez. Às vezes a perda de alguma função, de algum manipulador, que seria os braços do ROV, para de funcionar. Então, dependendo do tamanho da perda que a gente tem de telemetria, algumas funções param, outras não. Porém, nos casos mais graves, ele corta tudo, ou seja, a gente perde tudo, a gente tem comunicação nenhuma com o ROV e perde tudo, absolutamente tudo. Já no caso da perda do ROV por completo, é quando o cabo se rompe, ou seja, se rompeu igual pipa. Se cortou a pipa, ela vai embora e você não sabe para onde ela vai parar, onde ela vai pousar. É a mesma coisa com o ROV. Sem contar também nos danos que podem ocorrer, tanto ambiental como um acidente e tudo mais. Então, causa mecanismo potencial de falha. Mau gerenciamento do Tether ao navegar. Isso é um ponto crítico, por quê? Geralmente, quando a gente está navegando com a ROV, a gente tem que estar todo o tempo prestando atenção nesse cabo. Porque se ele encostar em alguma estrutura submarina que você não esteja vendo, pode acontecer algo muito ruim, que seria talvez um corte dele totalmente, ou um corte nessa camada superficial, a camada mais amarela. E o que acontece? Cortando essa camada superficial, você começa a enfraquecer o cabo. Talvez entre água, talvez não. Mas principalmente se o piloto, se a equipe a bordo não vê isso numa inspeção, pode ser crítico, a ponto de você perder telemetria e perder o ROV. Então a gente elencou da esquerda para a direita de gravidade, ocorrência e detecção. A gente tem o índice de risco. Esse índice de risco é a multiplicação desses três parâmetros. E esses três parâmetros multiplicados deram 300. Esse é o índice de risco. Agora falando sobre as ações recomendadas, o que acontece? Dentro desse gerenciamento de Tether, nós elencamos aqui alguns pontos que podem ser importantes para poder diminuir, a ocorrência desses eventos. Então, o treinamento da equipe offshore, ele é um ponto, Outro ponto importante seria a inspeção pré-dive desses equipamentos. Então essa inspeção seria visual. E já uma ação recomendada, que seria de uma forma mais trabalhosa, seria a reterminação do Tether. Então, o que seria a reterminação? Você pegar esse pedaço que está ruim, cortar e reconectar ele ao ROV. Mas para que isso seja feito, demanda tempo. Então isso dependeria de uma janela operacional. Depois, nessa coluna, nós temos responsável e prazo. Agora, nesse caso, as ações tomadas elas foram inspeção visual e reterminação. No caso do meu setor, do meu sistema onde eu embarco, esses dois pontos puderam ser tomados, A inspeção visual ela pode ser feita a qualquer momento, e a reterminação a gente conseguiu uma janela operacional para poder fazê-la. Dentro da reterminação nós temos também um tipo de boletim técnico que a gente precisou fazer, que foi: a gente pegou essa aramida e fez um teste
de tensão. A gente estressou ela a ponto de tentar fazer com que ela se rompesse, para testar se realmente ela estava boa ou não. Se a gente tomar essas medidas, essas ações, né, citadas anteriormente, a nossa gravidade vira grau 2, a nossa ocorrência vira grau 3 e a nossa detecção ela vira grau 2. Então, se nós multiplicarmos todos esses pontos, nós temos 12. Então, de 300 nós temos uma redução para 12, nosso índice de risco. Agora, eu vou mostrar para vocês o que eu tinha falado da reterminação. Lembram do teste da aramida? Então, aqui está um colaborador exemplificando esse teste. Aquela aramida do tether que eu mencionei anteriormente, ela foi enrolada numa chave de fenda, e ele puxou com força para poder testar se ela estava frágil ou não. E como vocês podem ver, não estava. Aqui agora nós temos nossa bibliografia, nossa referência bibliográfica, né? E por fim, nosso muito obrigado.